Olá, boa noite, meus queridos amados ouvintes, e a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Estou aqui mais uma vez com você, para que junto nós venhamos falar do amor, da maravilha e da grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grandioso em poder, Ele é grandioso em misericórdia. Então eu vim aqui nesta noite, mais uma vez, para que juntos nós podemos aprender do amor, da maravilha e da grandeza do nosso Deus, né? Que todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos um pouco mais com nosso Deus. E eu estou aqui mais uma vez junto com você, para que nós podemos vir meditar na preciosa palavra do nosso Senhor, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grandioso em poder, o nosso Deus, Ele é grandioso em misericórdia. E é por isso que eu estou aqui contigo nesta noite, meu querido e minha querida, para que nós podemos meditar um pouco na preciosa palavra do nosso Deus. E eu sei que o nosso Deus, Ele tem uma palavra para o meu coração e também Ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele vai falar grandiosamente as nossas vidas nesta noite. Basta somente nós crer, basta somente nós confiar nas grandezas e nas maravilhas do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso em poder. Amém, meus queridos? Então é isso aí. Mais uma vez estou aqui com você, é muito bom estar aqui. E eu quero meditar um pouco com você nesta noite, na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, né? A paz do Senhor, presbítero Valdeci, que o Senhor te abençoe grandiosamente, que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida. E é isso, a palavra do Senhor, ela preenche o vazio dos nossos corações, da nossa alma. Às vezes nós sentimos tão angustiado, tão entristecido, mas quando nós ouvimos a preciosa palavra do Senhor, algo ali que estás necessitando na nossa alma, que está aquele vazio, a palavra do Senhor, ela preenche. A palavra do Senhor, ela nos dá forças para nós prosseguir avante, para a gente prosseguir em frente. É a palavra do Senhor que nos sustenta. A palavra do Senhor nos diz desta maneira, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, Ele não está falando somente o homem, ela está falando a todos nós. A Bíblia não faz recepção de pessoas. Então, a palavra do Senhor nos diz desta maneira. Então, nós necessitamos do maná espiritual. Qual é o maná espiritual? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos renova. É a palavra de Deus que nos dá força. É a palavra de Deus que nos dá vigor. E que nem eu costumo falar, que tem 2 cultos maravilhosos, ótimo da gente aprender a cada dia e compreender a palavra de Deus. É o culto da escola bíblica dominical, no domingo pela manhã. Ali a gente aprende algo do Senhor. Ali a gente pode fazer pergunta aos professores que estão nos ensinando, para que eles venham tirar nossa dúvida e eles tiram. Está dizendo escola bíblica. Então nós estamos numa escola. Nós estamos aprendendo, né? E outro culto ótimo
ótimo da gente aprender. Culto de ensino, olha o nome, culto de ensino. Ali o pastor está nos ensinando, o pastor está nos instruindo ao caminho certo, aonde nós devemos andar, o que nós devemos fazer. Dois cultos ótimos de aprender a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmã Raimunda Paiva, que Deus continue abençoando você e a sua família grandiosamente. Então, sem perda de tempo, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor encontrada no livro de Atos dos Apóstolos. Viu, meus queridos? Eu quero meditar com você um pouco no livro de Atos. E nós vamos meditar um pouco na preciosa palavra do nosso Deus nesta noite. E o Senhor, Ele vai falar ao meu coração e Ele vai falar ao teu coração nesta noite. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 e o versículo 16 vai nos falar desta maneira. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro a uma jovem a qual tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Olha só o que a palavra do Senhor está falando. Que todas as vezes que Paulo e Silas subiam à casa de oração e orar, buscar, clamar ao Senhor, saía ao encontro dele uma jovem, a qual ela tinha o espírito de adivinhação, a qual ela adivinhava ali e diz que dava muitos lucros aos seus senhores. Né? Olha que a palavra do Senhor está nos falando. Aquela jovem ali, ela dava lucro aos seus senhores ali. Eles tinham ela ali como uma fonte de renda para eles. Porque as pessoas iam até ela e ela falava algo talvez que ia acontecer ali, sendo usada pelo inimigo. Falando coisas que o inimigo estava mandando falar. Não era de Deus. Não era da parte do Deus Altíssimo, porque a palavra do Senhor nos diz que nenhum adivinhador tem parte nos reinos dos céus. E todas as vezes que Paulo e Silas iam à casa de oração orar, subiam para orar, aquela jovem saía ao seu encontro e dizia assim: esses homens que anunciam o evangelho são filhos do Deus Altíssimo. Aquela jovem falava assim a esses homens que estão subindo aí, esses homens que estão pregando o evangelho, eles são filhos do Deus Altíssimo. Porque aqueles que é do Deus, aqueles que são verdadeiramente fiel ao Senhor, eles fazem diferença. Eles têm o brilho do Espírito Santo. E o inimigo, ele sabia que aqueles dali eram verdadeiros adoradores do Senhor. Eram pessoas que adoravam a Deus e em espírito e em verdade. Era a pessoa que clamava ao Senhor com toda a sua alma. E ele achava que estava fazendo mal a Paulo e Silas. Olha o que fala aqui, o 17. E estas, seguindo Paulo, e a nos clamava, dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não estava mentindo. Ela não estava adivinhando ali sobre Paulo e Silas. Ela estava falando a verdade. Porque eles servo do Deus Altíssimo. Eles estavam ali proclamando o evangelho. Eles estavam ali mostrando ao caminho ao qual o povo deveria seguir, a qual o povo deveria andar. Eles estavam querendo trazer a luz para aqueles que estavam vivendo nas trevas. Eles queriam abrir os olhos deles, mas eles não estavam querendo enxergar a realidade. Não queriam ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo e Silas,
oravam, eles pregavam, eles buscavam a face do Deus Altíssimo para a sua vida. E é isso que eu e você devemos de fazer. É clamar o evangelho, é clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus e proclamar o evangelho do Senhor, por mais que tente nos parar, por mais que alguém fale algo contra nossas vidas, mas nós temos que saber que nós servimos o Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo conhece. E isso fazia ela por muitos dias, mas Paulo se perturbou e voltando disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Paulo e Silas, eles eram umas pessoas preparadas que estavam ali, anunciando o caminho da salvação, pregando o evangelho. Ele não estava ali de qualquer maneira, de qualquer jeito. Com certeza, antes deles ir orar, clamar para pregar o evangelho, eles se faziam todo um preparo, se consagrava a sua vida a Deus, para que nada viesse lhe acontecer. Mas aquela mulher saía ao encontro deles, dizendo: estes homens que pregam o evangelho, eles são servos de Deus Altíssimo. E Paulo se perturbou com aquilo. Quando Paulo se perturbou com aquilo ali, meus queridos, ele ordenou que aquele espírito imundo deixasse aquela mulher, aquele espírito de adivinhação que estava ali na vida dela, ele ordenou que deixasse ela. E imediatamente, aquele espírito, ele saiu. E aquela mulher, aquela jovem, ela deixou de dar lucro aos seus senhores. Aquela jovem, ela não poderia falar mais nada. Porque Paulo e Silas, com a autoridade do Deus Altíssimo, ele ordenou que o espírito deixasse a vida daquela mulher. Então o lucro dos senhores dela acabou. Como os lucros dos seus senhores acabou, eles se dignaram contra Paulo e Silas. Eles se voltaram contra Paulo e Silas, porque eles viram que o seu lucro tinha acabado, que não tinha mais como eles ganhar dinheiro ali com aquela jovem. Porque Paulo e Silas, com a autoridade do Deus Altíssimo, ele ordenou que aquele espírito de adivinhação deixasse aquela jovem. E naquele mesmo instante saiu. E vendo seus senhores que aquela jovem ela não lhe dava mais lucro, que aquela jovem ali ela não ia lhe servir mais para nada, né? Para o que eles queriam ali, que ela ficasse falando as coisas e as pessoas viessem pagar a eles e eles estavam ganhando dinheiro à custa daquela jovem. Eles se indignaram e pegaram Paulo e Silas e levaram à praça aonde estavam os magistrados. E ali apresentaram Paulo e Silas, né? Aqui a palavra do Senhor nos diz. E vendo os seus senhores, o que a sua esperança do seu lucro estava perdida, perturbaram Paulo e Silas. Aqui. E vendo os seus senhores que a sua esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Quando eles viram que o seu lucro, a esperança do seu lucro não tinha mais jeito, não tinha mais solução, porque quando o nosso Deus, ele opera um milagre, ele não opera pela metade. O Senhor, ele não faz nada pela metade, ele faz completamente
completo. Então, quando Paulo e Silas ordenou que aquele espírito de adivinhação saísse daquela mulher, foi feita a obra por completa na vida dela. Ela foi liberta daquele mal. E eles viram que a esperança do seu lucro estava perdida. Eles prenderam Paulo e Silas e levaram à presença dos magistrados na praça, né? E apresentaram os magistrados dizendo: estes homens, sendo judeu, perturba nossa cidade. Ele disse: esses homens aqui, eles são judeus e eles estão aqui nos perturbando. Por que ele dizia que Paulo e Silas estavam perturbando? E nos expõe costume que não é lícito receber e nem prática, visto que somos romanos. Ele disse: esses homens, eles sendo judeus, eles estão nos perturbando. Porque ele está nos ensinando prática que não é lícito nós receber, a nós que somos romanos. Costumes que nós não devemos. Paulo e Silas ali estava pregando o evangelho. Paulo e Silas ali estava falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que nem imediatamente ele tinha libertado aquela mulher ali, que estava sendo escravizada por eles para ganhar dinheiro para eles. Eles usando aquela mulher que tinha aquele espírito de adivinhação, né? Eles estavam usando ela. Através dela, eles estavam tendo lucro. Mas o nosso Deus, ele entrou em cena e ele libertou aquela jovem daquele mal, né? E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados rasgaram suas vestes e mandaram açoitar com varas. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Aquele povo que estava ali na praça, eles todos se ajuntaram contra o Paulo e Silas. E os magistrados rasgaram as suas vestes e mandaram que viesse açoitar Paulo e Silas com varas. Né? Isto aconteceu com Paulo e Silas, porque ele estava ali falando a verdade, ele estava ali proclamando o caminho da salvação, ele estava falando do Deus Altíssimo, mas mesmo assim, eles não deixaram de adorar o Senhor, eles não deixaram de clamar a Deus. E às vezes tu tem feito a obra do Senhor, tu tem falado do amor, da maravilha, da grandeza de Deus. E às vezes tem te jogado uma pedra, tu pensa em parar, tu pensa em desistir de proclamar o evangelho, tu pensa em desistir de fazer a obra do Senhor. Mas não desista não. Continue falando do amor, da maravilha do Senhor. Continue falando da grandeza de Deus. A cada pedrinha que te jogam, ela serve de alicerce para a tua vida. Tu vai pegando ali cada uma e vai botando ali. Ela vai servindo de alicerce. Não olhe para as pedradas, não olhe para a dificuldade, para tu pregar o evangelho do Senhor. Porque aqui tu vai ver que mesmo assim, Paulo e Silas, eles não deixaram de adorar. Paulo e Silas, eles não deixaram de clamar. Talvez foi preciso acontecer isso com Paulo e Silas. Porque tu vai ver aqui mais na frente o que aconteceu. Que através de Paulo e Silas houve salvação, houve libertação. E é isso que o Senhor, Ele quer de mim, Ele quer de você. É que nós apreguemos a palavra do Senhor. É que nós anunciamos o evangelho de Deus. Para que possa chegar às vidas que estão necessitadas. E aí a palavra do Senhor nos diz mais aqui. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão. E mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, né? Depois que Paulo e Silas, eles foram açoitados com vara em praça pública. Eles foram lançados na prisão. Foram
chegaram na prisão e eles disseram assim ao carcereiro: é para tu guardar ele com bastante segurança, para que eles não venham fugir. Mas eles não sabiam que o agir de Deus iria acontecer, que o mover de Deus iria acontecer, que ali ia entrar a salvação. Já tinha entrado a libertação na vida daquela jovem. Mas lá dentro do cárcere, lá dentro da prisão, ia haver salvação para a vida do carcereiro. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus. E com bastante guardar-se com segurança, e que tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe cerrou aos pés ao tronco. Paulo e Silas, eles já tinham sido açoitados com varas. Foi jogado na prisão. E o carcereiro, recebendo esta ordem, ele jogou eles lá no cárcere e pegou os pés de Paulo e Silas e amarrou, né? Aqui não tá falando mais, ó. E lançou-se no cárcere interior e lhes cerrou aos pés ao tronco, né? Então amarrou Paulo e Silas ali para que eles dissessem, para que eles não venham fugir, para que eles não venham sair daqui, né? E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam ao Deus Altíssimo. Eles açoitaram Paulo e Silas. Eles lançaram ele no cárcere, amarraram os seus pés, amarraram as suas mãos. Mas eles esqueceram de algo na vida de Paulo e Silas. Eles não puderam calar a voz de um adorador. Eles não puderam calar a voz de Paulo e Silas, porque mesmo eles sendo açoitados, mesmo eles sendo lançados no cárcere, sendo amarrados, Paulo e Silas adoravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Eles clamavam ao Deus Altíssimo. Ele buscava a presença de Deus para as suas vidas. Mesmo ali, eles sendo lançados na prisão. E só porque te jogaram uma pedra, só porque falaram algo contra ti, tu não foi lançado na prisão, tu não foi açoitado. Não. Às vezes tu pensa em desistir de proclamar o evangelho. Tu pensa de desistir de fazer algo ao Senhor. Não pare no meio do caminho. Não pare nesta caminhada. Prossiga avante, prossiga em frente, porque assim como Deus estava com Paulo e Silas ali, Ele está contigo. Ele pode te caluniar, Ele pode se levantar e contra a tua vida, pode te apredejar, mas não deixa de proclamar o evangelho do Senhor, não deixa de adorar, não deixa de louvar ao nome do Senhor, porque tu vai ter êxito, porque tu vai ter vitória, tu vai ter algo da parte de Deus na tua vida. O que nós façamos aqui na terra, a obra do Senhor que nós faz aqui, nós não estamos fazendo para o homem, nós não estamos fazendo para se mostrar para ninguém, mas nós estamos fazendo para o nosso Deus. Nós podemos, às vezes, até falar errado. Nós podemos, às vezes, até gaguejar. Mas o nosso Deus, Ele compreende e Ele sabe a sinceridade do nosso coração. Ele sabe o desejo e Ele sabe que nós estamos sendo fiel. E o que alegra Ele é nós falar do amor, é nós falar da maravilha, é nós falar da grandeza e andar com fidelidade aos caminhos do Senhor. E quando Paulo e Silas, eles oravam e cantavam os hinos de louvor a Deus,
Veio tão grande terremoto que abriu a todos os alicerces da prisão. Abriu ali todas as portas. E todos os presos que estavam ali, eles poderiam fugir se eles quisessem. Eles poderiam sair dali, até mesmo Paulo e Silas, né? Eles poderiam fugir de lá, sair dali. Porque veio tão grande terremoto que abriu todos os alicerces, todas as portas que eles estavam ali presos, foi aberta. E quando aquele carcereiro, ele se despertou do sono, ele viu que todas as portas ali estavam abertas. E o que ele queria fazer com ele? Ele puxou a sua espada e ele quis tirar a sua própria vida. Mas Paulo e Silas clamaram em alta voz. E diga, não faça nada com você, pois todos nós estamos aqui, né? Todos estamos aqui. Aquele carcereiro, ele temeu, ele ficou com medo. Por quê? Porque ele tinha recebido uma ordem do homem. O homem tinha dado uma ordem a ele. E ele tinha que cumprir com aquilo que o homem tinha ordenado, né? Ele tinha que obedecer à voz do homem, mas ele não sabia que o Todo-Poderoso poderia abrir ali o cárcere daquela prisão, aonde Paulo e Silas estavam ali adorando e clamando, porque eles estavam buscando a presença do Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós temos um problema, quando nós estamos com alguma dificuldade, quando nós estamos necessitando de algo, que nós clamamos ao Senhor, que nós buscamos a Ele em espírito, em verdade, o Senhor, Ele nos ouve. E o Senhor, Ele nos atende. Ele ouve o nosso clamor. E o Senhor, ali, Paulo e Silas cantavam, porque eles amarraram os pés deles, amarraram as mãos deles, mas deixaram a sua voz liberta para adorar o Senhor. Deixaram a sua voz liberta para clamar a Deus. Paulo e Silas ali estavam com as costas todas cheias de açoite. Mas mesmo assim, meu querido e minha querida, eles não deixaram de clamar ao Deus Altíssimo. Eles não deixaram de pregar ali a palavra ali dentro daquele cárcere, porque quando eles estavam ali louvando, enquanto eles estavam ali adorando, proclamando o evangelho através do louvor, através da sua adoração, todos os presos que estavam ali, eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam ali escutando, ouvindo falar do Deus Altíssimo. Por que Paulo e Silas foram presos? Porque estavam proclamando o evangelho. Porque estavam falando o caminho da salvação. Ensinando o caminho da salvação. Falando para o povo que era certo, que era errado. Mas ali dentro também, eles evangelizaram. Ali dentro do cárcere, Paulo e Silas, eles evangelizaram. Porque quando eles louvavam, quando eles adoravam o Senhor, todos os presos que estavam ali, eles estavam ouvindo falar de Deus. Eles estavam ouvindo louvor. Eles estavam ouvindo adoração. Ei, por que tu tens se calado? Por que tu tens parado? Porque quando tu louva, tu está evangelizando através do louvor. Quando tu prega a palavra, tu está evangelizando, tu está falando do amor, tu está falando da grandeza de Deus. Não pare, não desista. Não desista de proclamar o evangelho do Senhor. Não desista de falar da maravilha, da grandeza de Deus. É isso que Deus quer de você. Levanta, te ergue, proclama o evangelho da salvação. Quem é as pessoas para te julgar? Não se preocupa. Se preocupa com Deus. Porque Deus, Ele te conhece.
Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida. Ele sabe a intimidade que tu tem com ele. Ele sabe do compromisso que tu tem com ele. Não abaixe a tua cabeça, mas prossiga avante, levando o evangelho do Senhor, falando da maravilha e a grandeza de Deus. E aquele carcereiro, quando acordou, e acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou-se a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. O medo daquele carcereiro não era nem que os outros presos tivessem fugido, mas ele tinha recebido uma ordem para guardar quem, meus queridos? Em segurança. Que foi ali que eles lançaram ali dentro daquela prisão. E eles deram ordem àquele carcereiro que eles viessem guardar eles em segurança. Porque aquele povo, eles temiam. Eles mandaram guardar Paulo e Silas em segurança porque eles viam algo diferente na vida dele. Eles têm certeza que aquele povo ali, que fizeram aquilo com Paulo e Silas, eles viam a diferença. Eles viam que aqueles homens ali, eles eram diferentes, porque eles eram separados, porque eles eram escolhidos para pregar o evangelho. Eles eram escolhidos para fazer a obra de Deus. E tem muitos escolhidos do Senhor, tem muitos chamados por Deus, que às vezes estão tentando parar no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da caminhada. Mas eu quero te dizer, não pare não. Prossiga avante, prossiga em frente, porque Deus, ele está te vendo. Deus, ele está te enxergando. Ele sabe aonde tu mora, o que tu está passando. Não desista não de proclamar o evangelho. Continue falando do amor. Continue falando da maravilha. Continue falando da grandeza do Senhor. Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram lançados ali, mas mesmo assim, ninguém pode calar a voz dele, porque ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de um escolhido, de um separado, de um que é chamado para fazer a obra. Jamais vão poder calar a tua voz. Então não temas. Não tema, meu querido e minha querida. Eu não tenho dúvida que o meu Deus está falando, porque primeiramente ele falou aqui, ó, o meu coração. Ele falou aqui. Aqui o meu coração, a minha vida. Porque alguém um dia falou algo. Mas eu sei que eu fui escolhida por Deus. Eu sei que eu fui separada por Deus. E se eu estou aqui falando do amor, da maravilha, da grandeza de Deus para a tua vida, é porque Deus até aqui, ele tem me sustentado. É o Senhor, porque até aqui o Senhor tem me dado força para me estar aqui em pé, falando da grandeza, da maravilha dele. Deixe o seu pedido de oração aqui, que eu vou orar por você. Escreva aí pedindo a sua oração. Nós vamos orar pela sua vida na hora que eu terminar de pregar a palavra do Senhor. Ninguém sabe a luta de ninguém. Ninguém conhece a vida de ninguém melhor do que Deus. Que nem eu costumo falar e sempre falo, só tem um que nos conhece 100%. Só tem um que nos conhece verdadeiramente. É o Deus Altíssimo. Ele é o único que nos conhece verdadeiramente. E aquele carcereiro, ele quis se matar porque ele ficou com medo daquelas pessoas ali, dos governadores daquele lugar. Ele ficou com medo, porque tinham dado uma ordem a ele. E ele disse, agora eles fugiram. Eles vão vir ao meu encontro, vão perguntar por eles, eu não tenho o que falar.
Eu não sei o que fazer porque eu não sei como estas portas se abriram. Eu não sei o que aconteceu, que todas as portas desse cárcere estão abertas e eu estava dormindo, não vi nada acontecer. Porque sabe por que ele não viu? O Senhor fez ele cair no sono e ele não pôde ver nada quando aquelas portas foram abertas. Mas olha o que Paulo falou para ele. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui, né? Não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Com certeza a preocupação dele não era tantos outros, mas sim Paulo e Silas, porque ele tinha recebido uma ordem para guardar ele em segurança, né? E ele diz, eles fugiram, mas não. Paulo e Silas estavam ali. E ele, pedindo a luz, saltou dentro e todos temam e se prostrou-se ante de Paulo e Silas. E ele pediu uma luz. E quando ele pediu a luz, ele soltou ali dentro, todo trêmulo. Ele entrou lá onde Paulo e Silas estavam trêmulo, porque ele disse algo diferente aconteceu aqui. Alguma coisa diferente aconteceu. Eu estou com a chave. Eu que tranquei. Foi eu que fechei. Como estas portas estão abertas? Porque o sobrenatural de Deus, desceu ali aonde Paulo e Silas estavam. O mover de Deus desceu ali naquele cárcere onde Paulo e Silas estavam, para mostrar àquele povo que era Deus que estava na vida de Paulo e Silas. Que nem aquela jovem lá, ela proclamava. Ela dizia lá, aquele espírito que estava na vida dela, esses homens que proclamam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o Senhor mostrou aquele carcereiro, mostrou aquela cidade que ele estava na vida de Paulo e Silas. Então não se preocupe, que da mesma maneira Deus vai mostrar que ele está na tua vida. Não desista, não. Não pare no meio do caminho. Continue proclamando o evangelho. Continue falando da maravilha e da grandeza do Senhor. É isso que Deus ele quer de mim. É isso que Deus ele quer de você. É bom falar do amor, da maravilha de Deus. Não há algo melhor nas nossas vidas porque nos alimenta. É o maná espiritual que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sou carente de ouvir a palavra do Senhor. E quando eu venho aqui também falar do amor e da maravilha, da grandeza do Senhor, primeiramente Deus fala comigo. Primeiramente Ele preenche o vazio na minha vida para preencher na tua. Primeiramente Ele fala comigo, depois Ele fala contigo também. E tirando-os para fora, disse, Senhor, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha que maravilha! Olha o agir, o trabalhar de Deus ali dentro daquela prisão. Quando aquele carcereiro, ele sabia que era o sobrenatural, ele viu que algo diferente tinha acontecido ali. Tu sabe por que às vezes te calúnia? Tu sabe por que às vezes te jogo pedra? É porque alguém vê algo diferente na tua vida. Que nem uma irmã uma vez me falou que ninguém joga uma pedra em uma árvore se ela não tiver fruto. Mas se ela tiver fruto, as pessoas passam ali, mesmo o fruto verdinho, eles vão jogar uma pedra. Então aquele carcereiro, ele viu que algo diferente tinha acontecido.
E quando ele entrou ali, ele se prostrou aos pés de Paulo e Silas. E tirando eles para fora, ele diz assim: meu Senhor, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Aquele carcereiro, ele queria saber o que era necessário para que ele viesse fazer algo, para que ele viesse herdar a salvação. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que confessar a Deus como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas, para que o nosso nome venha a ser escrito no livro da vida, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Mas nós temos que fazer as coisas que é reta aos olhos do Senhor. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus, andar com fidelidade, com dignidade diante do Senhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que maravilha, meus queridos. Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram lançados dentro do cárcere, da prisão, porque eles tinham algo ali para eles fazer ali dentro. O Senhor, ele queria entrar com a salvação na vida daquele carcereiro e da sua família. Ele queria entrar com a salvação e a libertação, né? Era isso que Deus fez. Era isso que Deus queria. E às vezes tu pode ter pregado o evangelho para alguém da tua família. E ele pode ter te machucado por algo. Mas se o Senhor, ele quer entrar com a salvação, ele quer entrar com a libertação no meio dos teus, tu não se preocupe, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer. O agir de Deus, o mover de Deus vai acontecer. E ele vai entrar com a salvação. Ele vai entrar com a libertação na vida dos teus. Tu tem orado. Tu tem botado na presença do Senhor. Tu tem pedido a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que para tudo tem um tempo. E no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer. E ninguém vai impedir o agir de Deus. Ninguém vai impedir o mover de Deus. Continue clamando. Continue adorando. Continue buscando. Hey, alguém pode até tentar ter te parar e dizer assim: por que tu ora? Não deixa de orar, tu deixa de estar apresentando isso. Deixa disso porque não tem jeito, não tem solução. Meu querido e minha querida, a última palavra é de Deus para a minha e para a tua vida. A última palavra é do Senhor. É Deus que nos dá vitória. É Deus que nos sustenta. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam ali em sua casa. Viu? Eles foram presos porque estavam pregando a palavra. Estavam falando do amor, da maravilha de Deus. Mas ali eles pregaram a palavra do Senhor para aquele carcereiro que Deus tinha um objetivo e para todos que estavam ali na sua casa. E todos eles aceitaram o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Então não deixe de pregar a palavra. Tem muitas vidas necessitadas. Tem muitas vidas carentes. Que nem eu falei, de onde tem muitas pessoas que estão à beira do abismo. Estão necessitando de ouvir a palavra de Deus. Estão necessitando do renovo de Deus para a sua vida. Né? Eles estão necessitando. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite.
e levou-se ao Vergões, e logo foram batizados, ele e todos os seus. E eles pegaram aquele carceleiro e todos os deles, e levaram ali e o batizaram, né? Então não deixa, meu querido, não deixa não, de fazer a obra do Senhor. O Senhor te chamou para pregar, pregue. O Senhor, Ele te chamou para louvar, louve. Não se preocupe com as pedradas. Não se preocupe com as perseguições. Perseguição não mata ninguém. Pedrada? Não. Isso te serve para tu se aproximar mais do Senhor, para tu se chegar mais com Deus. Porque quando estão se levantando contra tu, tu corre aos pés do Senhor. As provações na vida do crente é o tempero do crente. É isso que a nossa querida irmã, a nossa professora da escola bíblica dominical, ela costuma nos falar. O tempero do crente é as lutas, é as provas. Se tu não tiver uma luta, se tu não tiver uma prova, tu não quer clamar, tu não quer buscar, tu não quer descer na presença de Deus. E Deus, Ele quer que nós se aproximamos deles a cada dia. Que nós venhamos buscar a presença dEle, buscar a graça dEle para as nossas vidas. Esta foi a palavra que o meu Deus botou no meu coração e Ele falou comigo nesta noite. Ele falou comigo. E eu tenho certeza que o Senhor também, Ele falou contigo. A nossa querida irmã Raimunda Paiva está pedindo oração, né? Nós vamos orar pelas famílias, pelo nosso país, pelas pessoas. Eu quero agradecer a cada um dos meus amados, queridos, irmãos, ouvintes, que me acompanharam até aqui agora. Que o Senhor venha lhe abençoar. E que nem sempre eu falo nas minhas lives. Eu não quero 1 centavo de você em troca de eu estar aqui pregando o evangelho. Não. Eu só quero que você divulgue. Eu só quero que você compartilhe. Eu quero que você bote na sala de vídeo. Para que a palavra do Senhor ela venha chegar a outros corações. Porque há muita vida necessitada. Visita lá o meu canal no YouTube, Rosângela Santos, se inscreva lá. Lá eu tenho muitos vídeos de pregação. Visite lá o meu canal, meu esposo também, Presbítero Valdeci. Vai lá, nos visite o nosso canal no YouTube. Nos ajude a levar a preciosa palavra. Seja meu companheiro nesta luta, nesta jornada. Talvez você não pode pregar, não sabe pregar. Mas me ajude, botando nos grupos, compartilhando, que eu sei que a palavra do Senhor, ela vai chegar a outro coração, vai chegar a outras vidas que estão necessitadas. Nesta noite eu quero chamar o meu esposo, Presbítero Valdeci, para ele estar orando comigo pela sua vida nesta noite. Tudo que acontece na nossa vida passa. Tudo que acontece passa. O nosso problema para Deus é nada, né? Nem tem um hino da Vanilda que fala assim: o teu problema para Deus é nada. O teu problema para Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema para teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória. Vai adorando e dizendo glória. Deus vai te abençoar. Este problema pro teu Deus é nada. Este problema pro teu Deus é nada.
pode glorificar. O teu problema para Deus é nada. Vamos orar nesta noite. A nossa amada irmã Raimunda pede oração. Vamos estar orando um pelos outros nesta noite. Amém, meus queridos? Deus amado, Senhor, Pai meu querido. Deus, Deus amado, Deus querido, Aleluia, Deus criador dos céus glória e da a terra. Deus. Entramos na tua presença nesta noite. Tu és pra te maravilhoso, adorar, pra te exaltar o teu poderoso, nome, Pai. porque só o Digno Senhor é de digno glória, de toda honra, digno e de toda louvor, glória e digno todo de louvor. adoração. Senhor, meu Deus, eu Te quero apresenta apresentar cada um dos teus que tá filhos, assistindo Senhor, essa que nos live. acompanhou, E aqueles também que vai apresentar assistir aqueles que vai ainda, assistir, Pai. Senhor. Que tu Que o possa Senhor possa tocar os abençoar e tocar corações, no abençoar a coração. vida dos Senhor, teus meu Deus, nesse momento eu filhos, quero apresentar derramar a a irmã tua Raimunda Paiva, graça, que o tá teu pedindo poder, oração, Senhor, sobre a que o nossas Senhor possa vidas. abençoar. Pai, abençoa Que o as Senhor possa, famílias, meu Pai, derrama passar tuas tuas mãos bênçãos saradoras. sobre a Eu não família, sei o que está Pai. acontecendo com ela, Deus, Senhor, tira mas o toda a Senhor sabe. expulsa do Que o inimigo Senhor da venha, meu Pai, família, abençoar do meio ela, dos abençoar o lar, abençoar a casamentos, família. do meio dos Deus, lares, estenda Pai. tuas mãos Em poderosas. nome do teu Filho amado Abençoe, Senhor, os Jesus. casais, abençoe o Aleluia, casamento. glória a Senhor, que o Senhor Deus, possa tu és abençoar. maravilhoso. Senhor, abençoa a Quando família, o que é o projeto Espírito teu, de Senhor. Deus Senhor, tocar meu Deus, em estenda ti, tuas mãos poderosas. Tira toda você palavra contrária, palavra de vai maldição, Pai, sentir sobre o a vida seu dos teus filhos. Vai caindo por terra em poder. nome de nosso Senhor Ele Jesus. já chegou, Porque a palavra do Senhor nos diz que o comece a diabo veio matar, roubar, destruir. adorar. Mas o Senhor veio para Todo dar vida e vida com mal abundância. não E a palavra do Senhor também nos diz que o Filho de Deus veio desfazer as Eu obras de Satanás. declaro Desfaça, a Pai, toda a bênção obra do sobre inimigo, ti, toda cilada, todo espírito, meu Pai, de pois eu causa e separação no creio casamento. que Deus Vai vai caindo por terra. agir. Senhor, meu Deus, abençoe, Está meu Pai, a família, abençoe purificando, lá. está Ó renovando, Espírito está Santo de Deus, seja abençoando, conosco, sinta o que nós venhamos chegar cada Espírito vez te mais mover. perto de Ti. Ele Que a veio Tua graça hoje nos te basta, abençoar, derramar Oh, o Senhor, vai som derramar, sobre meu Pai, tuas você. bênçãos Receba a sobre o tua povo. bênção, Senhor, abre receba o porta de emprego, abre renovo. porta de Ele está trabalho, aqui, Senhor. começa a Abençoe nosso vizinho da receber. esquerda, nosso vizinho da Sinta o direita, da retaguarda. Espírito de Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, os Deus missionários que estão na te África, na Angola, nos países. Senhor, meu Deus, abençoe aqueles que estão Sobre no o leito dos hospitais, Espírito enfermos, internados Santo, médicos. sobre Senhor, visita aqui, aqueles que estão na sobre delegacia, nas nós, prisões. sobre a Deus, imóvel estenda tuas mãos lugar. poderosas. Visita, Derrama meu Pai, aquela tua mulher, visita aquele homem que está com depressão, cura o Senhor. Cura o Todo espírito de enfermo, depressão restaura, vai caindo transforma. por terra. Anima os Todo vasos, mal que tiver na restaura, vida do teu povo, da tua transborda. igreja, vai caindo Espírito por terra, Santo em opera nome de milagres Jesus. aqui. Eu declaro a bênção sobre ti, pois eu creio que Deus vai agir. Está purificando, está renovando, está abençoando. Sinta o Espírito te enmover. Ele veio hoje te abençoar, derramar o som sobre você. Receba a tua bênção, receba o renovo. Ele está aqui, começa a receber. Sinta o Espírito de Deus te envolver. Sopra Espírito Santo, sopra aqui sobre nós, sopra imóvel lugar, derrama tua Shekinah, cura o enfermo, restaura, transforma, anima o vaso, restaura, transborda. Espírito Santo opera milagres aqui. Deus amado, Pai querido, eu quero te apresentar a minha vida, que a cada dia eu diminua e que tu cresça, que eu desapareça e tu apareça. Te apresento o meu esposo, o presbítero Valdeci, a qual, Senhor, tu nos uniu e botaste nesta obra para falar do teu amor, da tua maravilha e da tua grandeza. Te entrego a minha filha nas tuas mãos, te entrego o meu pai nas tuas mãos, te entrego o meu sogro nas tuas mãos, a qual, Senhor, moram comigo aqui neste lar. Abençoa as nossas vidas, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de toda astúcia do inimigo, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Então foi um prazer, minha querida, meu querido, estar aqui com você nesta hora.
Que Deus abençoe. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. Então compartilhe, divulgue e ore para que eu permaneça aqui falando do amor, da maravilha e da grandeza para os nossos corações. Então fique com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha uma boa noite de sono. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Boa noite, meus queridos amados ouvintes, e a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Fique com Deus, que Deus abençoe.